E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre família e relacionar ela com a lei de causa e efeito. Lá no livro Sexo e Vida, de Chico Xavier, ele fala assim: de todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, nenhuma talvez mais importante em sua função educadora e regenerativa, a constituição da família. Através do casal, aí estabelecido, funciona o princípio da reencarnação, consoante as leis divinas, possibilitando o trabalho executivo dos mais elevados programas de ação do mundo espiritual. E esse é o nosso contexto para hoje. A gente vai falar desse núcleo familiar em que todos nós somos trazidos ao mundo de uma forma ou de outra. Para a gente começar a falar sobre família, a gente não pode deixar também de falar sobre reencarnação. Mas eu queria estender o conceito de família para todas as pessoas, toda a agremiação em que se relacionam por amor, independente de sexo, gênero, mas pessoas que se amam. No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem um capítulo bem legal, que está lá no capítulo 4, né? Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele vai falar um pouquinho sobre a família e como é que a história de que nós, como uma sociedade que veio do catolicismo lá no início, sempre tivemos a ideia de que fomos criados no momento da concepção e depois a alma tinha uma continuidade ali. A alma, ela poderia ir para o céu, poderia ir para o inferno, o purgatório, o intermediário dos dois, mas a vida tinha um fim. A vida, depois dessa carne aqui, você chegava como espírito e continuava a viver lá. O Espiritismo nos traz que a individualidade que Deus nos deu, com todo o seu amor, com todo o seu carinho, ela é um passo a passo que adquirimos ao longo de milênios e milênios. Essa individualidade, a gente conserva laços que a gente forma com outros indivíduos ao longo dos séculos. E fala assim: gente, que loucura, se eu tivesse um filho agora, eu pai, eu mãe, se eu tivesse um filho agora, Kardec coloca para refletir. Se ele desencarnasse agora, eu teria apenas uma condição de ver ele de novo. Se eu fosse para o mesmo lugar dele, na visão católica. Se eu fosse para o mesmo lugar dele. Ou os dois fossem para o inferno ou os dois para o céu. Kardec assassina. Será que Deus, na sua infinita misericórdia, deixaria uma mãe, um filho, por mais transiado que seja, ou vice-versa, deixassem de se ver pelo erro, por mais agressivo que seja, só durante uma existência? Será que não seria possível de uma reparação, de todo um processo de recuperação? E Kardec fala sobre nós, sobre esse conceito basilar na doutrina espírita, que é a reencarnação. E traz dois trechinhos, que está lá no tópico: a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Ele traz dois trechinhos que eu quero compartilhar com vocês, assim: os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçadas pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. E aqui, meus irmãos e irmãs, a gente, além de recapitular um pouquinho o que a gente já falou sobre a importância
da família e as progressivas reencarnações nessa terra que nós temos, para evoluir, para melhorar, a gente começa a entrar em um outro tópico, o tópico da família espiritual e da família corporal. Há uma diferença que a gente precisa dividir e esclarecer. Se Kardec fala para a gente que no espaço, que no universo, pessoas se reúnem em grupos familiares com o intuito de estarem juntos porque têm afinidade, gostam um do outro, a gente está falando que mais do que quando estão aqui, mais do que o laço de sangue, o laço biológico, o laço genético, a gente está falando em laços afetivos. A gente está falando em pessoas que se prezam profundamente, gostam da companhia, cuidam um do outro, por mais distantes que estejam. Bom, temos exemplos e exemplos na sociedade em que pai e filho não se gostam, filhos com maiores e mais absurdos inclinações de ódio, de ressentimento, desde a mais tenra idade para com os pais. E a gente começa a pensar, gente, onde vem isso? Da onde que vem? Que coisa engraçada. Uma criança de 5, 6 anos, como é que ela tem essa opinião tão forte? Porque ela causa tanta intriga no grupo familiar, coloca a mãe contra o pai contra a mãe. E a gente vê que enquanto nós aqui estamos, tanto por afetividade, por sinceramente gostar, a gente também está aqui para aprender a ter essa afetividade, a desenvolvê-la. Então, nos nossos planejamentos reencarnatórios, a gente sempre tem alguma pessoa na nossa família que a gente terá um laço muito grande, que a gente, pensando nela, a gente abre um sorriso, fica alegre, mas também tem aquela pessoa que te incomoda, por mais que não seja ódio, mas que você não tem uma afinidade muito grande, em que não faz tanta diferença às vezes, ou, não sei, você vai fazer uma reunião familiar e pensa em outras pessoas primeiro que ela. É normal. Então, todos aqui estamos para aprender. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis as primeiras, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Eu tenho um caso familiar até em duas primas, que eu tenho um profundo carinho por cada uma. Mas ao saírem de casa, ao se formarem, passam anos sem se ver. A comunicação das duas é através dos pais. E aqui Kardec fala, muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Quando os laços a gente não cultiva, os irmãos, as irmãs, não cultivam, os pais não conseguem, desde cedo, tornar esse vínculo presente, potente na vida deles, se não há inclinações de vidas passadas, se não há essa disposição do espírito, se há intriga constante, corre esse risco de, quando mais velhos, se separarem,
a gente vê casos em que casos desse tipo em todos os lugares, né? Em todas as faixas etárias, em todos os círculos sociais, do mais pobre também ao mais rico. A gente vê essas dificuldades em cada um. E para continuar, queria falar brevemente sobre o casal, que independentemente de gênero, de sexo, a gente está falando aqui de pessoas que se amam e que têm um papel aqui na Terra. Tem um papel a se cumprir, se estão juntos, se escolheram, não só pela atratividade do corpo, porque ela passa com o tempo, mas da alma, de afinidade de ideias, a ficarem juntos. Será que não tem um propósito? Deus não colocou? Será que não temos alguma coisa no plano espiritual em que fala que é interessante essa pessoa se manter ao lado de nós durante essa existência? Durante a minha pesquisa para montar o material, estava vendo alguns trechos, né, que a gente começa a pesquisar vários tópicos relacionados ao tema, e um deles, eu não lembro exatamente nas exatas palavras, mas era Chico Xavier fazendo um comentário sobre o papel do casal entre si. O Chico fala assim, que muitas vezes, pela não disposição de um outro tópico até, que é o perdão, nós criamos intrigas, nós não sabemos relevar, e principalmente o tópico principal da fala dele, aceitar o outro por quem ele é, apesar das diferenças. E aqui é interessante, porque da mesma forma em que temos filhos, pais e filhos, que vêm aqui na Terra, tanto para aumentar, para perpetuar uma afinidade já existente, nós também temos casais que, apesar de, claro, estarem juntos pela alguma afinidade ali, de terem casado ou estarem em uma união estável, que seja, eles têm muita dificuldade de convivência. Acho que todo mundo aqui já ouviu casos, presenciou casos por conta própria, que é normal, mas Chico Xavier nos convida, né, a essa reflexão do papel do casal para si próprio. Por quê? O tópico é família e a lei de causa e efeito. Por que eu estou trazendo esse conjunto? Né? Casal, a gente falou um pouquinho sobre reencarnação, o sentido de... Qual é o sentido de virmos aqui? Qual que é o propósito? Qual que são as implicações de estarmos com o nosso... termos tido nosso pai e a nossa mãe, termos tido nosso marido e além dos nossos filhos. E aqui começa. Em nossa família estão os nossos reflexos. Eles são os reflexos de quem somos. E isso é muito interessante. Porque, ao mesmo tempo em que temos a nossa família consanguínea, igual já falamos, a gente tem a espiritual. E nela a gente pode ver em que, ao vermos o nosso plano reencarnatório, a gente se junta aos nossos mentores no plano espiritual. Deus, em sua bondade, nos deixa voltar. Mas claro, não é para passeio, não é para brincadeira. Então, a gente pode perceber
e tem até um ditado na sociedade, todas as coisas ruins, todas as coisas que nos afetam, nos incomodam no íntimo, normalmente, a gente também tem dentro de nós. Então, quando Deus permite que venha pessoas em nossa vida, em que reflete tanto as coisas boas quanto as ruins, Ele está deixando que se processe uma lei no universo muito normal, que é a lei da atração, que é a lei da nossa sintonia. Nós nos vinculamos ao universo a partir do que pensamos. Ah, morri. Vou para onde? Depende do que a gente pensa. Quem estou encarnado junto? Depende de quem a gente pensa. E aí a gente vem com essa frasezinha. A família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como o centro essencial de nossos reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis. O pretérito nos devolve. Ok, mais um pouquinho. É assim que na esfera do grupo consanguíneo, o espírito reencarnado segue ao encontro dos laços que entreteceu para si próprio, na linha mental em que se caracterizam as tendências. A nossa família é o resultado dos nossos débitos e os nossos créditos perante a providência divina. E é engraçado porque a gente vê uma família em que a mãe a filha é a cara da mãe, um filho é a cara do pai. Isso é o reflexo genético. E a gente vê além. A gente vê uma filha em que começa a adotar naturalmente os hábitos da mãe e do pai. É normal, não é? Quando a gente dá o exemplo à criança, ela começa a adotar. A gente tem alguns casos nesse mundo, são raros, porque a gente vive num mundo de provas e expiações, que são os espíritos missionários. Esses, normalmente, se não caírem, normalmente não caem, esses moldam um núcleo familiar, independentemente do que você projeta para o mundo através do seu pensamento. Aqui, porque ninguém de nós somos, a gente vai falar dos custosinhos. Somos nós todos. E a gente começa a ver algumas coisas nas famílias. Vocês já repararam que em famílias em que tem músicos, os pais são músicos, há mais facilidade dos filhos aprenderem a arte? Quando os pais são artistas, atores, realmente os filhos continuam. Eles eles colocam uma sequência no legado do pai. Será que isso faz sentido no nosso tempo? A gente vê jogadores famosos e você pensa assim, não, mas o cara, deve ser alguma coisa na genética do cara que deixa, além, claro, do esforço físico, do treinamento, da persistência, que deixa o cara ali. E a gente vê também, tipo, a pessoa o atleta que a gente, durante todo o nosso período de formação, estava lá, aposenta, e o filho dele vem crescendo e vai sucedendo, ele vai conseguindo. De onde vem isso? Bom, lá no livro Pensamento e Vida, Emmanuel, dentre os tópicos que ele traz para a gente, no capítulo 12, é ainda assim que escultores e poetas, políticos e médicos, comerciantes e agricultores quase sempre se dão as mãos no culto dos melhores valores afetivos, continuando-se mutuamente nos genes familiares, preservando para si mesmos, mediante o trabalho em comum e segundo a lei do renascimento, o patrimônio evolutivo em que se exprimem no espaço e no tempo. É daí que se justifica, gente. Quando nós temos em nossa agremiação familiar, nós nascemos numa família em que você pode ver o avô foi político
o pai foi político, o filho está indo, é porque ao longo de várias existências, ao longo de vários processos encarnatórios, houve uma troca ali. Essas pessoas que tinham uma afinidade entre si, tinham os mesmos propósitos, resolveram que faziam sentido se relacionar. E enquanto um estivesse encarnado, o outro se prepararia no plano espiritual, planejaria, quando voltasse, pegaria toda aquela bagagem dos pais para dar continuidade. E quando esses, por suas vezes, os progenitores, os nossos pais, se forem para o plano espiritual, é nós que temos, por nossas vezes, cuidar dos nossos filhos, cuidar deles por quê? Porque da mesma forma são amigos, são familiares que estão ali com esse mesmo propósito. Esse avô, esse pai falece, em algum momento é provável que ele reencarnará novamente nessa família. Então, vocês veem que é um trabalho de cuidado entre si, em que cada um cuida dos seus propósitos em comum. É muito legal uma historinha em que é verdade, claro, mas quando eu ouvi a primeira vez eu falei, nossa, que legal, que os filhos que a gente vai ter durante uma existência, Deus na nossa infância, eles nos acompanham no nosso processo de formação. Eles estão lá cuidando da gente. Porque como a gente viu, nós cuidamos dos nossos. A nossa família, que são as primeiras pessoas que a gente deve aprender a cuidar, tanto pais como os filhos, que a gente deve aprender a honrar, ela está conosco e logo a gente tem que saber, ao menos procurar métodos de a gente fazer esse processo melhor. Afinal, é sobre nós. Um pensamento egoísta, entre aspas, se a gente for ver, se não for pelo amor que tenho à minha criança, é pelo amor que eu tenho a mim mesmo daqui a algumas reencarnações, no mínimo. Lá na Revista Espírita, de fevereiro de 1864, e eu peço licença, é o ato de pensar na educação dos nossos filhos, daqueles que amamos, sobrinhos, seja, primos pequenos. E começa assim, o título é Primeiras lições de moral da infância. Primeiras lições de moral da infância. De todas as chagas morais da sociedade, parece que o egoísmo é a mais difícil de desarraigar. Com efeito, ela é o tanto quanto mais é alimentada pelos próprios hábitos da educação. Parece que se toma a tarefa de excitar desde o berço certas paixões que mais tarde tornam-se uma segunda natureza e admiram-se dos vícios da sociedade quando as crianças o sugam com leite. Eis um exemplo que, como cada um pode julgar, pertence mais à regra do que à exceção. Numa família de nosso conhecimento, há uma menina de 4 a 5 anos, de uma inteligência rara, mas que tem os pequenos defeitos das crianças mimadas, isto é um pouco caprichosa, chorona, teimosa e nem sempre agradece quando lhe dão qualquer coisa. O que os pais cuidam bem de corrigir, porque fora esses defeitos, segundo eles, ela tem um coração de ouro, uma expressão consagrada. Vejamos como eles se conduzem para lhe tirar essas pequenas manchas e conservar o ouro em sua pureza.
Um dia trouxeram um doce à criança, e como de costume lhe disseram: tu comerás se fores boazinho. Primeira lição de gulodice. Quantas vezes à mesa não dizem a uma criança que não comerá tal petisco se chorar? Faze isso, ou faze aquilo, dizem, e terás creme, um doce qualquer. Ou qualquer outra coisa que lhe apeteça. E a criança se constrange, não pela razão, mas em vista de satisfazer um desejo sensual dos sensos que aguilhou. É ainda muito pior quando lhe dizem, o que não é menos frequente, que darão o seu pedaço a uma outra. Aqui já não é só a gulodice que está em jogo, é a inveja. A criança fará o que lhe dizem, não só para ter, mas para que a outra não tenha. Querem dar-lhe uma lição de generosidade, então lhe dizem, dá esta fruta ou este brinquedo a fulaninho. Se ela recusa, não deixam de acrescentar para nela estimular um bom sentimento. Eu te darei outro. De modo que a criança não se decide a ser generosa senão quando está certa de nada a perder. Certo dia, trecho final, história final na verdade, testemunhamos um fato bem característico desse gênero. Era uma criança de cerca de 2 anos e meio, a quem tinham feito semelhante ameaça, acrescentando: nós o daremos ao teu irmãozinho, e tu ficarás sem nada. Para tornar a lição mais sensível, puseram um pedaço no prato do irmãozinho, que levou a coisa a sério e comeu a porção. À vista disso, o outro ficou vermelho, e não era preciso nem o pai e nem a mãe para ver o relâmpago de cólera e de ódio que partiu dos seus olhinhos. A semente estava lançada. Poderia produzir bom grão? Voltemos à menina da qual falamos. Como ela não se deu conta da ameaça, sabendo por experiência que raramente a cumpriam, desta vez foram mais firmes, pois compreenderam que era necessário dominar esse pequeno caráter e não esperar que com a idade ela adquirisse um mau hábito. Diziam que é preciso formar cedo as crianças, máximo muito sábia, e para a pôr em prática, eis o que fizeram. Eu te prometo, disse a mãe, que se não obedeceres, amanhã cedo darei o teu bolo à primeira menina que passar. Dito e feito. Desta vez, queriam manter a promessa e dar-lhe uma boa lição. Assim, no dia seguinte, de manhã, tendo visto uma pequena mendiga na rua, fizeram-na entrar e obrigaram a filha a tomá-la pela mão e a mesma lhe dar o seu bolo. Então elogiaram a sua docilidade. Moral da história. A filha disse: se eu soubesse disso, teria me apressado em comer o bolo ontem. E todos aplaudiram esta resposta espirituosa. Com efeito, a criança tinha recebido uma forte lição, mas de puro egoísmo, da qual não deixará de aproveitar-se uma outra vez, pois agora sabe quanto custa a generosidade forçada. Resta saber que frutos dará semente. Que frutos dará mais tarde essa semente, quando, com mais idade, a criança fizer a aplicação dessa moral a coisas mais sérias como o outro. Mas eu queria que a gente refletisse que pode ser que a gente pense assim: ok, aconteceu isso. Será que esse fatinho vai definir o caráter de uma criança pro resto da vida dela? Só esse fatinho não. E o conjunto dos fatinhos, dos fatos, dos acontecimentos? Como a gente está criando os nossos filhos? E uma coisa muito legal, que nos dá até esperança, que logo abaixo Kardec documenta, é que a gente faz isso pensando no mal da criança. A gente está fazendo essa educação pensando que vai fazer mal a ela. Não faz. É por inconsciência, gente. É por inconsciência que agimos, pois nós queremos o melhor. Mas nós também não sabemos, somos criados de um jeito. Fomos criados de um jeito muito parecido e a gente só replica. A reflexão que eu penso que esse irmão vem dar, Kardec, é que nós podemos tomar consciência desse processo. Esses são 2 mecanismos legais.
que a gente pode estar utilizando para nos colocar, se a gente não tem consciência das vezes do que a gente está fazendo, a gente coloca para Deus: Senhor, me faz ter uma visão sobre o que eu estou fazendo, me faz refletir criticamente sobre aqueles que estão à minha volta, porque isso aqui não vale só para criança não, porque hábito a gente cultiva mesmo adulto. Então o modo que a gente está agindo hoje reflete amanhã nos nossos relacionamentos. Então a gente pode pedir a Jesus: Jesus, querido mestre, me coloca para refletir sobre as minhas ações. Eu estou disposto a pensar. E a gente ora, pedindo força. E é legal que nos dias de hoje, na atualidade, a gente tem muito livro sobre educação. Tem muita gente que estuda sobre isso, sobre a psicologia. São mecanismos legais para a gente colocar nossa cacholinha para pensar e falar assim: opa, que legal, eu reconheço esse padrão de comportamento dentro de casa, no meu lar. E essa daqui é a melhor. Evangelização. O Evangelho de Cristo. Como é que a gente ensina esse Evangelho de Cristo? Na nossa família. Pode ser para criança, pode ser para adulto, no Evangelho no lar, não pode? Então, a evangelização como instrumento para as crianças, eu sou evangelizador particularmente. Eu dou aula para crianças de 10 a 14 anos. E eu ajudo a coordenar a mocidade, né, que vai de 15 um pouquinho para cima. E a gente vê todo tipo de personalidade, todo tipo de pessoas que estão entediadíssimas de estar lá junto com você, estão lá por causa do pai e da mãe. E tem umas que adoram. Nossa, é o momento da semana delas. E esse é o legal da evangelização, porque a criança em que está desanimada, às vezes ela não tem um propósito, às vezes ela está meio perdida, tem uma situação familiar aqui e ali, e você dá a oportunidade dela conviver com outras crianças que estão indo num caminho que é do Evangelho de Jesus, que estão ao lado de outras crianças que estão aprendendo a vivenciar o Evangelho de Jesus de uma forma adequada da idade dela, que é muito mais fácil do que só nós ensinarmos. A gente já está um pouco dissociado a essa faixa etária. Às vezes a gente não consegue mais, a gente lembra que a gente passou, mas a gente não consegue ter empatia do jeito que era necessário. Então, quando temos um estudo dentro de uma casa espírita, ou não, porque temos irmãos de outras religiões, em que a gente busca mostrar o propósito de Jesus nas nossas vidas, mas de uma forma didática, de uma forma em que elas possam compreender no dia a dia. Por que eu não pego o objeto do colega na escola? Por que não? É só porque é bom? Quais são os ensinamentos morais aí? Quais são as consequências? E você faz ela começar a raciocinar. Por mais incipiente que seja, ali está um princípio, a gente está plantando sementinhas. Então, puxando para a minha área, convidem seus filhos, convidem seus sobrinhos, pessoas da sua família, recomendem para colegas de trabalho. Isso, que não seja no espiritismo, aonde serve que elas se sintam ligadas, mas que elas apresentem o raciocínio, a metodologia de Jesus de como viver a vida, porque Ele é o nosso modelo e exemplo. Temos assim, no grupo doméstico, os laços de elevação e alegria que já conseguimos tecer, por intermédio do amor louvadamente vivido, mas também as algemas de constrangimento e aversão, nas quais recolhemos de volta os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino e que necessitamos desfazer, à custa de trabalho e sacrifício, paciência e humildade, recursos
novos com que faremos nova produção de reflexos espirituais, suscetíveis de anular os efeitos de nossa conduta anterior, conturbada e infeliz.